Pessoal, o Nicolas Ferreira simplesmente quebrou o sistema do governo Lula com apenas um vídeo que passou de 100 milhões de views, tá? E ele detonou o maior roubo da história do INSS de todos os tempos e o governo Lula simplesmente surtou e não sabe o que fazer. Tá? Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações aí, e a gente já vai direto aqui para o vídeo, né, que o Rubinho Nunes fez, né, pessoal? Então o Lula correu para tentar apagar o incêndio, mas não moveu um dedo para proteger os aposentados. Vamos entender aqui, vamos ouvir. Brasília deu um recado muito claro. O Brasil não quer vingança, o Brasil quer justiça. Uma manifestação pacífica, firme, contundente, tomou a esplanada dos ministérios pedindo a anistia dos presos políticos de 8 de janeiro. Não foi por greve, não foi feriado, não pegaram no domingo, no fim de semana, foi uma quarta-feira, dia útil em horário comercial, com o parlamento brasileiro funcionando. Aí, pessoal, ele fala que ao contrário dos eventos de final de semana, né, que as pessoas não estão trabalhando e conseguem popular mais os eventos, né? Esse evento ocorreu justamente numa quarta-feira, que é dia de trabalho normal, né? E lá em Brasília, e mesmo assim encheu de pessoas a favor da anistia. Ainda assim, uma grande manifestação deixou claro que a anistia é a pauta do momento. A anistia é a pauta urgente. Nomes de peso: Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Sóstenes Cavalcante, estavam lá para deixar bem claro que a oposição segue firme como uma rocha, por uma pauta única e justa, que todos os brasileiros esperam e clamam que seja atendida. A esquerda, por sua vez, estava tentando descobrir qual era a pauta, escrevendo uma nota, fazendo reunião da reunião para, de alguma maneira, descontextualizar o que estava acontecendo. Eles tentam fazer ouvidos moucos, eles fecham os olhos e tentam ignorar tudo o que acontece hoje no país. Mas a verdade é uma só. A anistia grita, e grita um barulho ensurdecedor. É o som daqueles que estão presos injustamente há mais de 2 anos. E essa manifestação não aconteceu sozinha. Ela veio depois de um outro estouro. O escândalo de 6 bilhões de reais do INSS, que já viraram 90. E tem pessoas que falam ainda que já passou dos 90, pessoal, que já está na casa dos 200 bilhões. Na verdade, ninguém sabe exatamente o tamanho do rombo e do desvio que aconteceu no INSS, tá? E o Nicolas fez um vídeo aí que nas primeiras 24 horas já tinha passado de 100 milhões de views, né? Nicolas Ferreira, que mais uma vez com um vídeo que viraliza, atingiu 70 milhões de pessoas, engajando e mobilizando ainda mais para uma pauta urgente, mas que deixa claro como o governo Lula peca e erra com todos os brasileiros. Como o governo Lula segue o mesmo governo corrupto de 15 anos atrás, roubando dos que mais precisam, roubando dos vulneráveis. E o governo, o que ele fez? Convocou uma reunião de emergência contra o escândalo? Óbvio que não. Convocou uma reunião de emergência contra o vídeo do Nicolas Ferreira. Afinal de contas, pela segunda vez, com um vídeo, o Nicolas consegue causar um dano fatal na imagem moribunda de um presidente acobertado e cercado de ladrões. A base governista planeja uma ofensiva contra o Nicolas. Afinal de contas, ele produziu um vídeo e onde já se viu um parlamentar se manifestar de forma clara e contundente em um assunto que envolve o dinheiro dos mais velhos. Segundo Pessoal, o governo tenta atacar o mensageiro, né? Olha isso, e não o problema, e não a mensagem, né? Então, Nicolas fez um vídeo claro e verdadeiro, né, sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Então, atacar ele, que é simplesmente um mensageiro, seria um absurdo, né? E não atacar a mensagem, né? Tentar resolver o que está acontecendo. O jornalista André Sadi, o vídeo provocou um alerta máximo dentro do governo, que de alguma maneira precisa responder com urgência às falas do deputado Nicolas. Mas não para tentar trazer uma solução para a população, não para tentar, de alguma maneira, acalmar os ânimos e punir os culpados pela fraude, fazer o ressarcimento do dinheiro dessas pessoas. Não, eles querem simplesmente criar uma contranarrativa para alimentar a militância que está sendo estrangulada, achincalhada pelo Nicolas e pela verdade. A narrativa até agora, a Gleisi falou que a CGU só combateu esquemas no governo Lula. Pois é, 6,3 bi
uma disparada nos desvios e nas fraudes da Previdência, mas a CGU está combatendo no governo Lula, sendo que, conforme eu já falei para vocês, o Bolsonaro que editou a medida provisória para acabar com as fraudes dentro da Previdência Social, do INSS, mas o sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico, foi lá, logo que o Lula ganhou, articular para que o Lula revogasse a MP, e foi o que o Lula fez, abrindo a porteira para o esquema e para os roubos. E aí, no meio... Olha que grave isso, pessoal. Então, o Bolsonaro editou uma MP, uma medida provisória, para acabar com essa roubalheira do INSS, desvios, que estava valendo até o início do governo Lula, e o irmão do Lula foi pedir para que o Lula derrubasse essa MP para continuar essa roubalheira, pessoal. Olha que grave isso que o Rubinho Nunes acabou de falar, né? Então, olha que absurdo isso. No meio disso tudo, o Hugo Mota, que foi lá e vendeu um discurso fácil para a direita, sinalizou a primeira vez que o presidente da Câmara dos Deputados vai participar de um evento do MST, sinalizando para o governo Lula e para os terroristas invasores de terra. Acontece o seguinte, no meio disso tudo, o Hugo Mota acena para o MST, o esquema do INSS estoura no país, o governo tenta criar pautas e inverter a narrativa, a ordem das coisas, para de alguma maneira enganar as pessoas. E tentam criar cortina de fumaça, contudo, para evitar a pauta da anistia. A manifestação da anistia trouxe uma resposta clara, trouxe um pedido claro frente ao Congresso Nacional. Acontece que o Hugo Mota, ao assumir uma posição e ir ao MST, deixa claro que ele tem lado, é o lado do governo. A presidência da Câmara dos Deputados está cooptada pelo governo Lula, prefere trabalhar com o lulopetismo. Olha que absurdo, pessoal, o presidente da Câmara de Deputados ir em evento do MST, né? Imaginou isso? É um absurdo isso, né? Um movimento criminoso aí, que invade propriedades. Prefere, de alguma maneira, continuar fazendo acordos com a esquerda, que tanto engana o país. O mais triste disso tudo é que o Hugo Mota foi eleito com votos do PL. Fez uma promessa, um acordo com o PL, com o presidente Bolsonaro. Iria pautar anistia, não pauta anistia. Está jogando com a vida de brasileiros que estão injustamente presos na mão de um Supremo Tribunal Federal que extrapola as competências simplesmente para satisfazer os interesses do rei. E aí, pessoal, o que você acha desse vídeo? Me conta nos comentários, você acha que vai ser pautada pelo Hugo Mota a anistia na Câmara ou não? Me conta tudo aqui, já aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.